Olá, eu me chamo Maria Luísa, sou estudante do curso de Agronomia na UFSC e hoje eu venho por meio deste vídeo apresentar uma atividade da disciplina de Entomologia Agrícola, que é ministrada pelo professor Alex. Hoje eu vou falar sobre a ordem Coleóptera. E eu vou iniciar dando uma introdução a essa ordem. Então, o nome Coleóptera vem do grego colios, que é de estojo, e pteron, de asas. Esse nome faz referência ao primeiro par de asas, que que é mais rígido, né? Esse par de asas é do tipo élitro. Essa ordem possui uma diversidade incrível, sendo a ordem com o maior número de insetos de todo o planeta. Fazem parte dessa ordem os insetos que a gente conhece como besouros, joaninhas, caravelhos e entre outros. Agora falando um pouco sobre a morfologia externa desses animais. Em relação à cabeça, esses indivíduos apresentam o formato da cabeça arredondado, porém, alguns podem apresentar estruturas mais alongadas, que são chamadas de rostro. Aqui no slide nós temos uma imagem que mostra bem essa estrutura aqui mais alongada, mais prolongada, chamada de rostro. Na cabeça nós também temos o aparelho bucal. O aparelho bucal desses insetos é do tipo mastigador, com as peças bucais muito bem desenvolvidas. Os indivíduos dessa ordem podem ser prognatas ou hipognatas. Em relação à mandíbula desses insetos, nós podemos diferenciar duas famílias. Quando a mandíbula é sem dentes, é característico da família Carabidae. E quando a mandíbula é com dentes, é característico da família Cicindelidae. Em relação às antenas, os coleópteros possuem variados tipos de antenas, mas as mais comuns são as filiformes, moniliformes, clavada, captada, pectinada, bipectinada, lamelada, geniculada, são diversos tipos de asas. Aqui a gente pode observar alguns tipos delas. Esses indivíduos podem apresentam olhos compostos laterais e podem apresentar ocelos. Raramente adultos apresentam ocelos, mas podem apresentar. E agora falando um pouco sobre a morfologia externa do tórax. Bom, o protórax geralmente é mais desenvolvido nos coleópteros. O mesotórax e o metatórax são fundidos e são recobertos pelo primeiro par de asas, que é do tipo élitro, que é mais rígido, como eu falei anteriormente. O primeiro par de asas protege o segundo par de asas, que é do tipo membranoso. E em algumas famílias existem espécies que são ápteras. Também temos algumas famílias onde o protórax apresenta expansões ou processos córneos. Esses processos córneos são utilizados para o macho disputar uma fêmea com outros machos. Esses processos córneos também podem ocorrer na cabeça. Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui é um processo córneo, um corno na cabeça do coleóptero. Voltando para o tórax, então. Os coleópteros apresentam vários tipos de pernas, mas os mais comuns são ambulatoriais, fossoriais, natatórias e adesivas. Esses insetos também podem apresentar, os insetos podem ser homômeros ou heterômeros.
Em relação ao abdômen, o abdômen é do tipo séssil e apresenta urômeros que variam de 5 a 7. Alguns indivíduos, especificamente os vagalumes, apresentam bioluminescência, que é a capacidade de emitir luz. Esses indivíduos emitem essa luz através de órgãos fosforescentes que ficam localizados nos últimos segmentos abdominais, como a gente pode observar aqui na imagem. Ainda em relação ao abdômen, observando o abdômen, nós podemos diferenciar duas subordens. A subordem adéfaga, que as coxas posteriores dividem o primeiro esternito abdominal visível. Já a subordem polífaga, as coxas posteriores não dividem o primeiro esternito abdominal visível. Essa é a grande diferença que a gente pode observar para diferenciar uma subordem da outra, observando o abdômen, né? E agora, em relação à alimentação desses insetos, a maioria deles são fitófagos, ou seja, se alimentam da raiz, folhas, frutos, pólen. Porém, há também indivíduos que podem ser necrófagos, coprófagos, predadores, parasitas. E em relação à reprodução desses insetos, a reprodução é do tipo sexuada, com transferência direta do espermatozoide do macho para a fêmea. A fêmea realiza oviposição e desses ovos eclodem as larvas. Os coleópteros apresentam um desenvolvimento holometábulo, ou seja, eles apresentam uma metamorfose completa com fase de ovo, larva, pupa e adulto. Em relação à fase larval desses insetos, os coleópteros apresentam vários tipos de larvas. Apresentam larvas do tipo campodeiforme, que apresentam 3 pares de pernas alongados e são ágeis e predadoras. Aqui está a larva do tipo campodeiforme. Aqui a gente pode observar os 3 pares de pernas. Também temos larvas do tipo carabiforme, que é característico da família Carabidae. São predadores, habitam o solo e as larvas são alongadas. A gente pode observar aqui na imagem. Aqui, nessa imagem aqui. Apresentam um aparelho bucal mastigador bem desenvolvido e as pernas são curtas. Também temos a larva curculioniforme, que é característica da família Curculionidae. São ápodas, são recurvadas e apresentam um alongamento na cabeça chamado de rosto. A cabeça é diferenciada e quitinizada. Temos também larvas do tipo escarabeiforme, que é característico da família Scarabeidae. São encurvadas em formato de C. Aqui nessa imagem a gente consegue observar esse formato das larvas. O primeiro par de pernas é do tipo fossorial, a cabeça é quitinizada e o último segmento abdominal é bem desenvolvido. Apresentam hábitos subterrâneos. Temos também as larvas elateriforme, que é conhecida por larva arame. São alongadas, achatadas e bem quitinizadas. Apresentam 3 pares de pernas curtas e habitam o solo. Temos larvas também do tipo buprestiforme, que é esse tipo de larva aqui. São ápodas e achatadas. Possuem segmentos torácicos alargados e essa larva é característica da família Buprestidae. As larvas do tipo cerambiciforme são semelhantes às larvas do tipo buprestiforme, porém elas não apresentam os primeiros segmentos torácicos alongados. Elas apresentam uma segmentação do corpo mais nítida e a parte anterior do corpo é pouco destacada. Em relação à fase da pupa, as pupas desses insetos são do tipo exarada ou livre, ou seja, os apêndices são visíveis e afastados do corpo. E em relação à classificação dessa ordem, essa ordem é dividida em 4 subordens. A subordem Arcostemata,
a subordem mixofaga, a subordem adéfaga e a subordem polífaga. Essa última que eu citei, a subordem polífaga, é a subordem com o maior número de coleópteros, abrange cerca de 90% dos coleópteros. E essa subordem apresenta cerca de 17 superfamílias. Essa é a subordem com uma grande relevância agrícola. Em relação à importância médica dos coleópteros, alguns indivíduos da família Staphylidae, especificamente do gênero Paedeiros, que apresentam várias espécies, né? Quando ameaçadas, eles podem liberar substâncias causticantes no seu alvo, no seu inimigo, né? E essa substância causticante causa uma irritação semelhante à de queimadura. Também temos importância médica positiva. Temos espécies, como exemplo, a espécie Lita vesicatória, que produz substância com propriedade cicatrizante, colaborando com a importância médica, né? Também temos diversas espécies de importância agrícola. Temos espécies da família Cerambicidae, que se alimentam das raízes da cana-de-açúcar. Temos também a espécie da família Curculionidae, que com o rostro, esses insetos perfuram a maçã do algodoeiro e ali eles ovipositam. A larva abrigada na maçã vai consumir o interior dessa estrutura e a planta causa o abortamento da maçã, caindo no solo. Também temos uma importante praga na cultura do café, onde esse inseto faz uma única perfuração no fruto para também fazer a sua oviposição. E essa foi a minha apresentação, espero que vocês tenham compreendido. As referências eu utilizei de um livro que o professor passou e também de um artigo. Muito obrigada e tchau, tchau.